Semana passada, semana retrasada, nós iniciamos a lição 9, mas eu quero nesse dia de hoje fazer uma recapitulação, desde o princípio, porque estudarmos autoconfrontação, vamos passar aí pelo objetivo, pelo propósito do curso e pelos princípios que a nós são revelados. Que possamos então relembrar aquilo que já nos foi posto como verdade através da palavra do nosso Deus. A live aí, algum pedido de oração? Nós vamos orar ao nosso Deus. Você que está acompanhando, você que está aqui, feche os seus olhos, baixe a tua cabeça. Pai Santo, Deus bendito, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelos louvores que foram entoados, ó Pai, pela oferta que foi colhida agora, Deus, em favor de missões. Desde já oramos, ó Deus, pelos nossos missionários que estão a campos, ó Deus, lugar onde nós não podemos ir. O Senhor tem levantado os teus homens, por isso nós pedimos, ó Deus, mantenha-os, ó Pai, também o sustento necessário ao qual eles precisam. Pedimos, Pai Santo, nesse momento, em favor de nossas vidas, nos dê a Tua palavra. Ó Deus, fala conosco através desse material, que é a apostila de autoconfrontação, que possamos, ó Deus, pegar princípios, ó Deus, aplicar em nossas vidas. Que não seja tão somente, ó Pai, como um conhecimento, mas, ó Deus, como algo prático em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O propósito do curso, nós falamos lá, o curso de autoconfrontação, ele tem dois propósitos, assim, no todo. Primeiro, ensinar a lidar as circunstâncias, toda a partir de uma perspectiva bíblica, um olhar de Deus à luz de tudo em nossa vida. Então, esse é o primeiro propósito. Que você olhe a tua vida, tanto o que você já viveu, o que você vive agora, o que você pode viver, a uma perspectiva de Deus, um olhar de Deus para como realmente nós devemos viver e analisar primeiro, eu já estou vivendo segundo esse olhar de Deus? Agrada ao Senhor a maneira com que eu vivo hoje? E o segundo propósito é preparar você, para que esteja próspero na palavra de Deus, para que você possa ajudar outros a entender esses objetivos. Você estando ali, você está na palavra do Senhor, estando rico em conhecimento da palavra de Deus, você pode ajudar outros. Então o primeiro propósito é olhar para a vida segundo Deus olha. E olhar principalmente a tua vida. O que nós chamamos hoje de cosmovisão. Como nós olhamos todas as coisas à luz da palavra de Deus, à luz do princípio fundamental que é a vida de Cristo. E o segundo é te preparar para ajudar outras pessoas. E os princípios bíblicos, tem objetivos para nós aí, que são os princípios que você deve alcançar, que você deve conhecer e buscar aplicar. Primeiro é você entender todos os seus problemas à vista de que tem um Deus olhando para eles. Olhar todos os seus problemas sabendo que Deus, Ele está a par de tudo. Segundo, ganhar esperança em toda e qualquer situação. Não importa o que eu estou vivendo, eu sei, como eu digo sempre aqui, um versículo da palavra de Deus, que é rico em nossa igreja, quando nós dizemos, eu sei em quem eu tenho crido. Eu creio em Deus como Senhor da minha vida, então em toda e qualquer circunstância, eu posso enxergar uma esperança. Seja o mal que for, como José disse, o mal que tramaram contra mim, Deus transformou em bem. Ou o mal que eu mesmo me coloquei, segundo a graça e misericórdia de Deus, Deus pode transformar em bem. Como nós falamos, algo interessante ao olhar para a nossa vida, olhar na parte regressa, o que eu já vivi, é olhar o não exemplo. O que eu não deixei de exemplo para mim, para continuar vivendo. Então, ter uma esperança de que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Outro princípio é concretizar mudanças em minha vida. Não basta eu dizer tão somente que eu sou cristão. Eu tenho que revelar isso. Lembra lá a primeira pergunta que nós fizemos, para os irmãos lá na outra igreja ainda, quando nós ainda estávamos lá na Juca Nascimento, lá de Lé ali, Rafael. A primeira pergunta qual foi? Qual é a razão da tua fé? Por que você se diz cristão? Você se diz cristão porque você acredita que Deus existe? Você se diz cristão porque é legal, bonito cantar para Deus, louvar para o Senhor. Alegra o coração encontrar pessoas que têm o mesmo princípio. Por que você é cristão? Pedro faz a seguinte afirmação para nós: e sejais prontos para responder com mansidão, qual seja a razão da tua fé, a razão da tua esperança. Por que você é crente? Sabe responder isso? A razão da nossa fé é a pessoa de Jesus Cristo.
porque ele morreu pelos nossos pecados. Como Paulo descreve, e estando nós mortos ainda em nossos delitos e pecados, Cristo morreu por nós, nos deu uma vida abundante na vida e na fé, que é na própria palavra de Deus. Então, esses princípios bíblicos, eles vêm trabalhar conosco para que nós aprendamos a lidar com a autodepreciação, exaltação de si mesmo, autocomiseração, dificuldades pessoais como ganância, inveja, amargura, depressão, medo, relacionamentos, pecados escravizadores. Esse princípio dessa revista, desse material, é trabalhar conosco algo que não pode ser relativizado. Por exemplo, o que é pecado e pronto. Porque Deus diz, não é porque eu digo, não é porque o pastor fala, que a palavra de Deus descreve. A verdade é a pessoa de Cristo, a verdade é a Bíblia. E pronto. Isso não pode ser relativizado. Isso tem que ser dia após dia colocado como centro da nossa vida, fundamento da nossa fé. Falei alguns domingos atrás aqui, que muita gente se diz cristã e diz eu tenho fé. E coloca a fé como se fosse um quartinho separado da casa. Né? Para quem não conhece bem o que é uma edícula, vamos colocar aqui um quarto da tua casa. Você tem um monte de quarto, e um quarto está lá, trancadinho. Minha fé está guardada aqui. Algo totalmente contrário ao que a Bíblia diz, que a fé é o fundamento das coisas. Então a fé não tem que estar num quarto, num cantinho guardado. A fé é o fundamento, é a base da nossa casa, é a base da minha vida. Tudo que eu vivo, a fundamentação é na fé baseada na pessoa de Jesus Cristo. Eu sei que Jesus é o Senhor da vida. E não é porque eu digo que o Senhor é o meu pastor, que simplesmente vai mudar na minha vida. Eu tenho que me colocar como ovelha de Cristo, deixar Ele me guiar. O pastor Frank Ferreira colocou essa semana um post em que ele diz como que a igreja tem se deixado, muitas igrejas têm se deixado levar pelo relativismo, tirando algumas verdades que são fundamentais para o crescimento da igreja, para a manutenção da própria igreja. Pessoas estão questionando, até minha cunhada, se ela está assistindo aí, depois eu dou uma conversa. Ela colocou um vídeo que é bem interessante, um pastor respondendo para Lázaro Ramos, quem é Deus? Aí ele fala, é de chorar. Eu sei que a intenção foi boa, mas falou muito mal. Porque dizer que Deus não é o Todo-Poderoso, que Deus não é soberano, só porque no mundo tem pecado. Dizer que Deus não é um Deus Todo-Poderoso porque a mãe perde um filho, ou porque uma mulher é estrupada. E dizer que Deus não está lá, Deus está junto com a mulher que está sendo estrupada, junto com a criança que está sofrendo, que está morrendo. Deus é a lágrima que desce no rosto de uma pessoa que está sendo ferida pelo outro. Deus sim, na pessoa de Cristo, veio como servo sofredor. Deus sim foi a única pessoa que pisou nessa terra, que veio sem pecado e sofreu injustamente. Mas todo ser humano, todo pecado e sofrimento que acontece nessa vida, é justamente por conta da depravação humana, por conta do pecado. Não é a falta de um Deus Todo-Poderoso. É cada vez mais a maldade crescendo, e isso acontece desde o Jardim do Éden. Então, em resposta para um ateu, quem é Deus? É o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e fez a terra, que me criou a você, segundo a sua imagem e semelhança, para adorar a Ele. E nos enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, fiel e justo, que não teve pecado, mas morreu para que nós pudéssemos ter vida. Então, volto a dizer, eu até entendo a forma com que ele quis dizer, mas agradar as pessoas porque elas querem ouvir o que é bom para o coração delas, isso não é evangelho. Evangelho é dizer, Cristo é o Senhor, quer o homem queira ou não. Deus é o Deus Todo-Poderoso, isso ninguém pode mudar. Então, lidar com os princípios bíblicos da palavra de Deus é não relativizar
o que é errado e também o que é certo. Homossexualismo, alcoolismo, consumo de drogas, questões conjugais, interpessoais, questões de pais e filhos, nada disso pode se contrapor à verdade de Deus. Até falei, é triste o que eu vou dizer aqui, mas uma pessoa, coloca lá um relacionamento homoafetivo no Facebook e pessoas cristãs vão lá e colocam um coraçãozinho. Deseja felicidade. Não que a gente quer infelicidade para as pessoas, mas eu fico calado. Se eu não vou confrontar dizendo que está errado, eu fico calado. E clamo a Deus para que um dia chegue a verdade. Não sei se vocês viram essas semanas que passaram. Primeiro foi o pastor André Valadão, da Igreja Batista Lagoinha, que fez uma declaração até pesada, e eu não concordo em partes concordo. Ele faz uma defesa da verdade da palavra de Deus, mas ele diz que gay não pode entrar na igreja. Isso pode entrar, mas para se converter, para entregar a vida a Cristo. E se quiser vir para ficar assistindo, pode ficar. Agora, a Ana Paula Valadão fez uma outra afirmação, trazendo o pecado numa consequência pesada para eles. E ela fez uma defesa bíblica, dizendo que todo pecado tem uma consequência. E o problema, deixando o povo para lá, o problema é que pessoas, crentes, foram à porta da igreja para manifestar contra. Levantaram-se cristãos em defesa do povo homossexual. Nós não podemos negociar a verdade. A verdade é que tudo que é pecado e pronto. Deus não vai aliviar para o homem o que ele já colocou como sendo condenação. O pecado é pecado. Então, entender o princípio bíblico de Deus a respeito da vida de Cristo é saber que Cristo é a verdade. E pela boca de Jesus, pela sua palavra, nós devemos buscar dia após dia o conhecimento daquilo que vai mudar a nossa vida. Aquilo que vai colocar-nos de volta ao curso de um conhecimento, de uma intimidade com o próprio Deus. E aí na lição 1, nós falamos, você pode mudar biblicamente. E o primeiro texto foi Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É uma aplicação muito clara. A mudança bíblica, ela vem carregada de um conhecimento da palavra de Deus e uma transformação daquilo que Cristo faz quando você é um novo convertido. Então a revista pergunta para nós logo na primeira lição: você entende que precisa entregar a tua vida a Cristo? Óbvio que ela faz uma aplicação direta para quem não é salvo. Então ela descreve qual é o plano de Deus assim para a questão do evangelho. E o propósito de Deus para todo ser humano. O plano de Deus é que você entenda que você precisa mudar segundo o evangelho. Mudar biblicamente centrado em seu Filho Jesus, segundo o propósito que Ele tem para a tua vida. Então, primeiro princípio, o padrão de Deus é a perfeição. Algo que eu e você não podemos alcançar, porque nós somos falhos. E aí nós podemos então buscar a palavra de Deus. Buscar dia após dia um padrão elevado, um padrão cada vez mais elevado, baseado no conhecimento da graça e o amor de Deus. Ao que Paulo fala, Pedro diz, que a graça e a paz eles sejam multiplicadas através do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e do Deus Pai Todo-Poderoso. Aí, o princípio continua dizendo para nós que a disposição do homem é sempre contrária à disposição de Deus. E se você ainda não estabeleceu um relacionamento pessoal e sincero, e ele coloca aqui entre aspas, honesto, puro e genuíno, é de fato você ser honesto para com Deus e a sociedade. É com Deus e a sociedade. Não é só Deus conhece o meu coração. Claro que Ele conhece. Sabe aquela fala assim, o povo fica me julgando, mas Deus sabe da minha intenção. Tem que ser clara. Deus sabe quem você é, o mundo também tem que saber. Deus sabe da minha intenção, quanto eu quero adorar Ele, mas Ele sabe que eu sou fraco. A Bíblia fala que não veio a você nenhuma tentação que não fosse possível de você escapar dela. Então Cristo diz
Aquele que me confessar diante do homem, eu confessarei diante de Deus. Pregação de domingo. Não perca. Deus lhe dá poder para você buscar dia após dia um relacionamento espiritual. Mandando aqui para frente. A lição 2, na página 29, o versículo é: não julgueis para não ser julgados. Pastor, mas você acabou de julgar. Acabou de falar aí que tem gente vivendo contrário à verdade de Deus. Está fazendo julgamento quem está, quem não está pecando. E estou fazendo baseado na palavra de Deus. Não julgueis segundo os seus próprios pensamentos, mas julgai segundo a santa e reta justiça de Deus. Olhai uns para os outros e vê se há retidão. Se não houver, que lhe faça então a correção segundo a santa e reta doutrina da palavra. Primeiro, Jesus Cristo diz para nós, né? Isso aqui é Jesus Cristo dizendo lá no seu Sermão da Montanha. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Como que pode alguém que está num pecado querer falar para o outro que o outro está em pecado? Primeiro busca se corrigir, para poder dizer: olha, meu irmão, eu já vivi como você está vivendo. Ou eu sei o que você está passando porque eu já passei. Mas pela graça e misericórdia de Deus, eu alcancei o amor de Deus. Eu entendi o plano do Senhor para mim. Eu entendi o plano da salvação de Deus. Então você pode ajudar o outro a entender a mesma coisa. Então esse papo de ninguém me julga é história, você dizer assim: me deixe com o meu pecado. Quando alguém fala assim: quem é você para estar me julgando? É como se ela dissesse para você: me deixe em paz com o meu pecado. Viva a tua vida que eu vivo a minha. Aí tem um negócio que tem que ser colocado em questão. Primeiro, essa pessoa professa a mesma fé que você e vive no mesmo ambiente que você? Se ela se diz cristã, sim, você tem toda a autoridade para corrigir ela segundo a palavra de Deus. Se ela ainda é crente da mesma ordem, fé e prática que você, membro da mesma igreja, você tem toda a autoridade para instruir pela palavra de Deus. É óbvio, como Paulo fala, em amor. Mas um zelando pelo outro, em busca da salvação. Não para simplesmente corrigir, para falar que é melhor do que o outro. Então, princípio 2, você deve estar alicerçado, edificado e firmado no Senhor, e em nada conformado com o mundo. Você precisa praticar a palavra de Deus para crescer em maturidade. Você deve estabelecer um estilo de vida bíblico. Como que você pode ajudar a corrigir alguém que é como Jesus Cristo está dizendo aqui? Como que você pode corrigir alguém à luz da palavra de Deus, sendo que você não tem prática da palavra de Deus? Como que você pode até mesmo evangelizar alguém se você não sabe nada do evangelho? Como que você pode dizer que você é salvo se você não sabe dizer como que você foi salvo? É no mínimo os dedos da tua mão, de cor, um versículo para cada dedo. Cristão tem que entender o propósito bíblico para a nossa vida. Não é simplesmente ser salvo do inferno. Ninguém, presta atenção nisso, ninguém foi salvo para não ir para o inferno. Todos nós fomos feitos filhos de Deus para a glória de Deus. Para viver para a glória de Deus. Para anunciar o Evangelho. Para viver o Evangelho. Então, no mínimo, o que você conhece do teu Deus? O que você sabe da palavra que você diz ser a palavra da verdade? Ao menos, como eu falei, comece, se você não sabe, você não tem ainda, comece. Essa semana inteira eu vou decorar o dedinho mindinho aqui, ó, João 3,16. Primeiro versículo, João 3,16. E assim você vai desenvolvendo e vai desenvolvendo o crescimento através da palavra de Deus. Você deve se preparar para ajudar outros. A prática da palavra de Deus tem início com o julgar a si mesmo. Você começa olhando a Bíblia e lendo assim, o que isso aplica na minha vida? Então você começa a ver que você pode sim também ser útil na vida do teu irmão.
Primeiro, removendo da tua própria vida obstáculos pecaminosos. Em seguida, você tem o privilégio de poder falar o que Cristo fez, tirando de você a carga do pecado, tirando de você o peso da culpa. O processo de mudança bíblica permanente tem início quando você se converte ao Senhor. Então a revista finaliza aqui a lição 2 perguntando: você já entregou tua vida a Cristo? Você realmente reconhece a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? E o propósito de Deus e o foco que Ele tem e Ele mantém é que após a sua conversão a Jesus, você pode mudar biblicamente, porque Deus lhe dá um novo propósito de vida. Viver segundo o querer e o efetuar do próprio Deus. Aí na lição 3, a lição ela vai, conforme ela vai desenvolvendo, ela vai trabalhando primeiro assim: se você não é salvo, você pode buscar, você pode entender o que é realmente a salvação. Agora que você entendeu que você não é salvo, o passo é esse: converta-se ao Senhor, entrega a tua vida a Cristo. Algo que você vai desenvolvendo ao longo do conhecimento bíblico. Tem um texto em Daniel, que Daniel descreve, lá Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são julgados. O rei manda chamar os 3 e fala assim: é verdade que vocês não se prostram aos deuses que eu mesmo fiz? Eu, o rei, que tenho poder sobre a vida de vocês, vocês não me obedecem? E eles respondem: nós não prostraremos, nós só prostraremos diante do Deus Todo-Poderoso. Então ele manda que a fornalha fosse esquentada 7 vezes mais. Se colocava ali, uma árvore para queimar, para poder fazer churrasco dos homens, coloca mais 7. Deixa mais quente. E a Bíblia fala que ficou tão quente que os homens que levaram eles até a boca do forno morreram queimados. E lá estavam os 3. Então Nabucodonosor olha e está lá, os 3, de repente tem 4. E presta atenção no que o versículo diz: não eram 3? Por que agora vejo 4 e um como sendo filho de Deus? Como que alguém poderia reconhecer o filho de Deus dentro do forno? No meio de um fogaréu, como estava acontecendo. Aqueles homens saem e glorificam a Deus. Aquele homem então reconhece: a ação de Deus na minha e na tua vida tem que ser assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não importa o que eu estou vivendo, eu não me prostrarei ao mundo. Sabe qual é o mandamento mais difícil de se cumprir dos 10 mandamentos? É o primeiro: amarás o seu teu Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas. Quantas são as vezes que nós deixamos de amar a Deus para amar alguma outra coisa? Quantas vezes nós fazemos algo que agrada mais o nosso coração, a nossa vontade, do que o que nós sabemos que é a vontade de Deus? Como eu falo sempre, a dificuldade que hoje o ser humano enfrenta é lidar com o celular. Você dorme com ele e acorda com ele. A última coisa que você faz é falar com ele, a primeira coisa que você faz é falar com ele. Quando foi que você falou com Deus da mesma maneira? Quando foi que você usou a Bíblia da mesma maneira que usa o celular? Peguei pesado, né? Amar Deus acima de todas as coisas é de fato entender que o Evangelho tem que ser praticado. O que foi, Miguel? Você apontando, eu não sei, cara. Você tem que vir falar o que é o problema. O quê? O caminho do homem e o caminho de Deus é a lição 3. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a palavra é inspirada por Deus. Então, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, Ele coloca para nós aqui, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para seguir
toda boa obra. É um princípio que vem trazer para nós aqui no quarto, dizendo, visto que a palavra de Deus é a única autoridade em questão de fé e prática, o padrão legítimo e exclusivo para a avaliação de todos os aspectos da vida, você não deve se basear em nenhuma outra fonte a não ser a palavra de Deus. É como Paulo descreve os bereanos. Paulo começa a pregar aos bereanos e ele diz que os mesmos analisavam o que ele dizia com o que estava escrito na Bíblia, nas Escrituras. O que você tem de conhecimento da palavra de Deus quando ela é pregada? Quer ver que interessante? Semana passada eu estava assistindo um vídeo, esses vídeos de Facebook falando de evangelho e tal. Aí um rapaz entrou na igreja, um pastor que foi convidado a pregar numa igreja pentecostal. E aí ele começou dizendo assim na pregação: meus irmãos, eu vejo o anjo do Senhor entrou aqui agora. Aí todo mundo começou, amém. Não, desculpa. Um anjo entrou aqui agora. Aí todo mundo, amém. Esse anjo está passando por toda a igreja. Todo mundo, amém. Aí ele começou a falar, e esse anjo está pousando sobre alguns agora. Aí pronto, aí uns começou a ficar em pé, uns começou a pular. E aí todo mundo, amém. Aí, meus irmãos, esse anjo era o anjo do diabo. Aí todo mundo calou a boca. Aí ele falou assim, sabe o que eu estou dizendo para vocês? Como vocês são levados por qualquer coisa. Como vocês são levados por qualquer falácia. Você acredita mesmo? A igreja ficou em pleno silêncio. Então ele abriu a palavra de Deus e diz, agora eu digo para vocês o que é de Deus. Quantas pessoas não poderiam cair aqui mesmo na igreja? Se eu começasse a falar ou distorcer a palavra, pegar um versículo bíblico e tirar alguma verdade dele. Quantos não diriam amém? Conhecer a palavra de Deus é obrigação para todo cristão. Princípio 5, o Espírito Santo é necessário somente pelo poder do Espírito Santo. Você é capaz de viver uma vida abundante. A oração é vital, princípio 6, a oração é essencial para uma vida controlada pelo Espírito Santo. Você deve se dedicar a orar de acordo à vontade de Deus, levando tudo e a todos ao Senhor em oração incessante. Volto a dizer, aquilo que aquele pastor estava dizendo, não estou aqui criticando os pentecostais. Mas é como a própria revista diz e o que ele mesmo disse. Quem tem um Espírito de Deus, ele sabe e discerne aquilo que é de Deus. Porque o Espírito de Deus fala ao nosso espírito. E você vai entender isso, e é um passo que a revista vai dizendo para nós, que a oração é vital para que você possa ter essa intimidade, esse relacionamento com o Espírito de Deus e com o próprio Deus. É o Espírito de Deus te levando à função a qual Ele veio fazer, para que nós reconheçamos quem nós somos diante do Senhor. Lição 4, estou caminhando aqui. Página 63, o caminho do homem e o caminho de Deus. Primeiro, na lição 3, descreveu o caminho do homem. O que o homem deve traçar? Como que ele deve buscar essa vida? Aí aqui ele coloca um adendo aqui na lição 4. O caminho do homem e o caminho de Deus. O caminho do homem, se não for concretizado segundo a vontade de Deus, vai ser um caminho que cada vez mais vai levar a uma destruição. É o que eu falei lá no começo. Não é que Deus não está em todos os lugares, que Ele não é todo poderoso. Mas se hoje há morte, se hoje há qualquer desgraça que possa acontecer no mundo, é por conta do pecado. É o caminho que o homem trilhou, é o caminho que ele escolhe viver. Mas quando se encontra no caminho de Deus, tudo aquilo que era errado, que era pecado, se transforma em uma nova vida. Um novo proceder, um novo caminhar. Poderia abrir aqui para discussão de tantas as coisas nessa vida que podemos analisar e dizer como é fato o que estamos dizendo aqui agora. Vou dar só um exemplo. Ontem foi uma moça que abriu uma campanha, nos Estados Unidos contra o aborto, mesmo em caso de estupro. E o ponto dela é isso. Mesmo em caso de uma violência sexual, ela não defende o aborto. E ela diz no final da palestra, porque eu sou o fruto
de um caso desse. A minha mãe caminhou até a clínica, na porta da clínica ela voltou para trás e hoje eu aqui estou. E ela diz, eu sou uma bênção para a minha família. Aí tem uma outra moça, né, que é brasileira. Ela vem descrever que ela não só sofreu com isso, como ela fala, eu tenho a pessoa que Deus me deu para cuidar e amar, e veio de um fruto desse. Ela que é mãe, ela que sofreu o abuso. E quando o caminho do homem ele é segundo o seu próprio coração, aí entra essas falácias. Que a mulher tem que abortar para esquecer o problema que passou. Ou, seja qual for o problema, sempre levar o homem a conduzir a felicidade segundo o princípio do coração dele. Mas como a revista diz para nós, 2 Coríntios, vai dizer o caminho de Deus, né? 2 Coríntios diz para nós, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É um caminho conduzido pela palavra de Deus, não porque eu possa ser bonzinho ou que eu seja. Porque a palavra de Deus diz para nós que a nossa natureza é pecaminosa. Mas nós devemos buscar viver segundo a vontade de Deus, pelo caráter de Cristo, pelo crescimento espiritual através do relacionamento com a palavra de Deus na pessoa de Cristo. O caminho do homem, um caminho que é natural e incapaz. Princípio 7. Você não pode viver de acordo com o plano de Deus por conta própria, ou pela sua própria sabedoria. No princípio do 8 vem dizer que o homem natural ele é rebelde. O homem natural é egocêntrico, rebelde em relação ao caminho de Deus. Mas o caminho de Deus é necessário nascer de novo, nascer do alto, para reconhecer, admitir e resolver os problemas de modo bíblico. Então, volto a dizer, de lá da lição 3 da lição 2, é através da palavra de Deus que a sua vida vai sendo mudada, ela vai sendo edificada e ela vai sendo transformada à luz do Senhor Jesus. A necessidade principal do homem é de ser justificado, é de ser declarado justo por Deus e gozar e reconciliar com Ele através do Senhor Jesus pela fé. Algo muito interessante que a revista diz, eu até ensinei aqui para vocês o que significa a palavra justificado, né? Até do português errado, ficado justo. Do português certo, justo ficou. Deus te transformou uma pessoa justificada pela pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E com isso, a revista descreve, você sendo a pessoa justa por Deus, ela só vem através da fé na pessoa de Cristo Jesus. Aí o Romanos 5 vai descrever para nós que não há ninguém que possa chegar a Deus a não ser por Cristo Jesus. Essa justificação vem através da morte e ressurreição de Jesus. E aí na lição 5, deixa eu só chegar lá, o princípio, né, baseado na palavra de Deus, 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que as possais suportar. A dinâmica bíblica da mudança é o título da lição 5. Quando você tem uma dinâmica bíblica, quando você tem uma intimidade com a palavra de Deus, aí você vai conhecendo alguns princípios do próprio Deus para você. Primeiro, como o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu tenho buscado intimamente essa vida de comunhão com a palavra, porque sei que Jesus Cristo pode mudar na minha mente, o meu coração, através da sua palavra. É Cristo mudando dia após dia a maneira com que eu penso, com que eu falo, o que eu vejo, o que eu faço. Mas para isso eu preciso meditar na palavra, ter uma dinâmica com a palavra de Deus. E o princípio 10. O espiral descendente, os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos. E aí Isaías vai dizer para nós que os teus pensamentos e os teus caminhos
não são os caminhos e os pensamentos que eu tenho para vocês. Porque os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos que os vossos pensamentos e os seus caminhos. Então a espiral descendente é quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se afunda. E a revista vem colocar aqui a mudança bíblica, começa com a espiral crescente, quando você começa a entender que você precisa de intimidade com a palavra, que você precisa dia após dia em oração, clamar ao Senhor que Ele transforme a tua vida. E aí vem dizer no princípio 11, para que você tenha poder para vencer o mundo, os problemas da vida, é necessário um novo nascimento transformador, um pleno dever de estar fundamentado na palavra de Deus. Não há outra maneira. Princípio 12. O dever do homem, temer e guardar os mandamentos de Deus. E você deve amar a Deus e aos outros em resposta ao amor que Deus tem por você. Como falei, como é difícil cumprir esse primeiro mandamento, mas é uma ordem de Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. Lição 6. Base bíblica para a mudança. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam. Elas agem em favor. Elas estão juntas. Para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito de Deus. Para você entender, você tem que buscar em todas as coisas que são cooperadas segundo o plano de Deus da salvação para o propósito para a tua vida. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E o princípio 1 vem dizer para nós, princípio 15, sentir-se maltratado indica um foco voltado para si mesmo e não para Jesus Cristo. E aí ela faz um alerta, cuidado com o vitimismo. Quantas pessoas que não reclamam ou falam ou criticam, isso assim, não vou nem abrir muito não, vou só falar da igreja. A igreja esqueceu de mim. Porque quando eu estava lá na igreja, todo mundo falava comigo. Saí da igreja, ninguém mais fala comigo. Aí começa o vitimismo. Já sentiu assim? Ou já falou assim? Já pensou assim? Ou já viu alguém que fala assim? O povo era diferente comigo. Agora, por que isso acontece? É começando a colocar o próprio eu. Eu. Preciso ser adulado. Aí Deus diz para mim e para você, irmão, Deus não te salvou para preencher o teu ego. Deus te salvou para a glória dele. Então você quer uma igreja perfeita? Você tem que ir para o céu. E outro, você quer uma igreja segundo a palavra de Deus? Comece você também sendo uma igreja segundo a palavra de Deus. Busque mudanças bíblicas. Muita coisa em nossa mente muda quando eu tiro o vitimismo de lado. Eu sou o coitadinho, eu sou o esquecido. Quando eu me reconheço, isso pela palavra de Deus, como filho de Deus, o que pode me separar do amor de Deus? Princípio 17. Eu estou pulando alguns princípios, estou colocando aqui os que vêm em ligação direta com o que estamos falando. Nível de agir. Se você der ouvidos à palavra de Deus e praticar, você será abençoado. E sua habilidade para discernir entre o bem e o mal aumentará. Você saberá como pensar, como agir, como falar, como se portar diante das pessoas. Lembra que nós falamos lá no comecinho do curso que obrigação sua é saber lidar no meio da sociedade, não como sendo um crente que é crente dentro da igreja, ele é um crente secreto no mundo. Gente que toma até cuidado para falar assim, eu tomo cuidado, pastor, porque para falar de Deus assim, ainda mais no trabalho, o povo pode me interpretar mal. Antes obedecer a Deus do que ao homem. Palavra de Deus. Primeiramente obedecer a Deus do que obedecer a homem. Eu posso viver o evangelho, falar do evangelho sem abrir minha boca. Então, olhar, o nível de agir baseado na mudança da palavra de Deus reflete da maneira com que eu me coloco diante do Senhor. Como que na minha mente está a certeza, a verdade da palavra de Deus.
Eu entendo que sou filho de Deus. Se você não tornar um praticante da palavra de Deus, você estará enganando a si mesmo, mostrando a sua falta de amor ao Senhor, colocando a si mesmo sobre a disciplina corretiva de Deus. Primeiro, eu desacredito, falo de verdade. Tá? Se você está numa vida como essa, tenta se resolver pela palavra de Deus, não porque eu estou dizendo não. Mas assim, eu desacredito que possa existir alguém que ama o Senhor, que não busca conhecer o Senhor pela palavra de Deus. Eu não acredito que alguém que se diga realmente cristão não tenha anseio por conhecer a Deus. Então a pergunta é, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Deus, tem um peso muito grande na minha vida. Porque quem sabe quem é o Deus Todo-Poderoso, ele, primeira coisa que faz é, Senhor, tem misericórdia de mim. Pedro, quando Jesus Cristo aparece diante dele no barco, Jesus Cristo aparece em glória, Pedro diz para Jesus, Senhor, afasta-te de mim porque sou impuro. Quando nós reconhecemos quem é Deus, a minha consciência de pessoa pecadora, ela acende. Mas ao arrepender dos pecados, reconhecer a minha vida, na dependência total do Senhor, tudo muda. O meu anseio por viver uma vida baseada na palavra de Deus tem que ser prática. Eu tenho sede da palavra do Senhor. E o nível do coração, principalmente revelado pelos seus pensamentos, palavras e ações. O homem não é capaz de compreender plenamente o seu próprio coração. Portanto, a palavra de Deus é instrumento adequado para discernir o nível do coração de cada problema. A sua reação aos problemas deve ser independentemente de pessoas, circunstâncias ou coisas materiais. O seu agir deve ser o agir segundo o que a palavra de Deus instrui a você fazer. Esse dia eu estava falando com uma moça aqui da igreja, que tem chegado à igreja agora, e falei para ela, moça, procura ler Romanos. São pouquinhos capítulos, 16 capítulos. E, se possível, leia de uma tirada só. Começa no capítulo 1 e só para no 16. Não para nem para ir no banheiro. Deixa ninguém te atrapalhar não, né? Leia assim, que é uma carta. Como é que você lê uma carta? E aí, estava até tentando lembrar, aí eu anotei aqui, algumas pessoas que só por ler a carta de Romanos se converteram. Agostinho, que era uma pessoa literalmente religiosa, ele reconheceu o quão miserável pecador que ele é. Lutero, que foi um homem assim também extremamente religioso, chegou ao conhecimento quão miserável ele é. Lutero ainda mais que Agostinho. Agostinho, uma fase na tua vida, Agostinho ele viveu uma vida depravada. 3 livros da Bíblia têm para nós uma profundidade assim bem complexa para você entender. Mas a partir do momento que você compreende o livro de Romanos, que está um dos 3, que é Apocalipse, Hebreus e Romanos, quando você consegue compreender o capítulo de Romanos, desde o 1 até o 3, tudo na tua vida muda. Porque quando você chega no 8, você ouve a palavra do apóstolo Paulo. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. No verso 3 ele descreve, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas lá no capítulo 8 ele diz, aquele que está em Cristo Jesus é justificado pelo Senhor. Na lição 7, a penúltima, depois só tem mais uma e nós encerramos. A estrutura bíblica para a mudança. Efésios 4, 22 e 24. No sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito no vosso entendimento, vos revistai-vos do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, precedentes da verdade. A verdade veio na tua vida, a Anissa leu aqui, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade chegou ao teu coração, a Bíblia fala que você tem que se revestir do novo homem. Porque esse novo homem foi criado segundo o próprio Deus, em justiça que Deus mesmo fez. Então, a estrutura bíblica de mudança.
ela começa com buscar do revestimento da palavra do Senhor, como Paulo fala aos Gálatas. Eu preciso estar pronto, firmado na palavra, revestido da palavra do Senhor, para que possa resistir ao dia mau. O princípio 27, a mudança bíblica efetiva e permanente é um processo contínuo. Você deve obedecer aos mandamentos e às diretrizes da palavra de Deus para cada área da tua vida. Como é o meu agir como marido, como esposa, como mãe, como filho, como irmão? Como é o meu agir? Existem princípios bíblicos da maneira com que eu estou agindo? Não que nós sejamos perfeitos. Nós não somos. Quem aqui que não tem uma falha? Quem aqui não tem uma falha? Mas a consciência, a dependência que há na pessoa de Cristo. Senhor, tem misericórdia de mim. Renova as minhas forças segundo o teu querer. E aí nesse princípio 7, ele vai descrever, a lição 7 vai descrever para nós que o passo da nossa mudança tem que ser uma obediência às Escrituras para desenvolver em nós a mente, a semelhança à mente de Cristo. A lição 7, nós ficamos nela um bom tempo, porque ela trouxe para nós lições preciosas a respeito desse prisma. A minha vida, ela tem um ponto de partida, num reinício, a partir do momento que encontrei com Cristo. E aí essa vida, ela vai sendo moldada e mudada a partir da mente de Cristo, que tem que ser a minha mente. A minha mente passa a ter a semelhança à mente de Cristo. E a vontade de Cristo é fazer tudo para a honra e glória ao Pai. Assim deve ser a nossa vontade. Senhor, que o Teu Espírito abunde na minha vida, para que eu possa entender e compreender essa oração que o apóstolo Paulo fala aos Romanos. Rogo-vos, pois, meus irmãos, que apresentei-vos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformados a vossa mente. Transforma a tua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Como resultado, o espírito da sua mente estará sendo renovado a semelhante da mente de Cristo, quando você busca se fundamentar na palavra do Senhor. Aí o princípio 8 para nós finalizarmos, porque semana que vem já retomamos na lição 9. O princípio 8, ela diz para nós, a lição 8, a prática bíblica resulta em mudança permanente. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para que aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Você sabe o que é certo e você não faz? É uma escolha própria sua, e saiba que isso também é um pecado. O princípio 30 diz que as mudanças ocorrem quando você se lembra de onde errou, arrepende-se do seu erro e volta às práticas do primeiro amor, característica de quem recebeu a Cristo como Senhor da vida. Você sabe o que é o primeiro amor? O primeiro amor é quando você se converte de fato ao Senhor Jesus, e o teu anseio é conhecer mais a Deus, é estar com Deus. É acima de qualquer outra vontade. É muito maior do que a moça que espera o príncipe, ou o rapaz que espera a princesa. É qualquer pessoa que espera, que anseia por conhecer mais a Cristo, de estar com Cristo. Esse é o anseio de quem vive o primeiro amor. E para dar continuidade ao processo de mudança bíblica, você precisa praticar com fidelidade as suas responsabilidades diárias. Você tem responsabilidades a serem cumpridas. Eu não digo nem aqui a respeito de leitura e oração. Isso é como Spurgeon diz. Pode um passarinho voar sem uma das duas asas? Assim é o crente, que tem a oração e a prática da palavra de Deus. E essa mudança, quando você vai vivendo dia após dia, ela tem que ser caracterizada também na prática. Você tem que revelar. As pessoas têm que chegar em você uma nova pessoa, uma nova criatura. E para finalizar, para amadurecer, crescer em Cristo, você precisa perseverar na prática daquilo que é bom aos olhos de Deus. Você tem buscado
coisas que agradam ao Senhor, ler aquilo que agrada a Deus. Eu digo além da palavra de Deus como primordial para a vida do crescimento espiritual, mas você tem buscado ler livros que edificam? Você tem buscado assistir coisas que trazem a nós um conteúdo fundamental para a nossa vida de intimidade com Deus? Nós somos muito bons em procurar aquilo que agrada os nossos corações. Mas o que agrada ao Senhor Deus tem sido buscado diariamente em nossas vidas? Eu sei que para alguns a igreja tem sido tão somente um lugar, eu vou ali, eu vou na igreja hoje. Ou até mesmo essa ideia de ser crente em Deus é algo muito raso. Como diz Mark Lloyd Jones, um cristianismo que é como um lago muito grande, mas com um palmo de profundidade. Se não há uma fundamentação através da palavra de Deus, por que você se diz cristão? Eu não digo para ninguém assim, ou que está com um pensamento assim, deixar de ir à igreja, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A minha oração para pessoas vazias que vão à igreja, que elas possam um dia ter um encontro pessoal com o Espírito do Senhor. Para que o Espírito de Deus faça-se plenamente visível e sentido no coração de qualquer pessoa que adentre a igreja. A igreja não salva, quem salva é Jesus Cristo. Mas os salvos de Jesus Cristo buscam uma vida fidedigna à vontade do Senhor. Volto a dizer, quem aqui que não tem falhas? A diferença está, mesmo nós com nossas falhas, quem que está indo para o céu? Quem está indo realmente para os céus? Jesus Cristo pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Jesus falou muito mais nas suas pregações sobre a condenação daqueles que não praticam a vontade de Deus do que sobre a salvação. Spurgeon diz que como ele sonharia que alguém olhasse o inferno por 2 segundos. Como seria bom se todo mundo tivesse esse vislumbre. Uma coisa que eu vi essa semana, para finalizar, que você deve fugir de igrejas em que tem pessoas que digam as seguintes afirmações: eu fui no céu, eu vi a glória de Deus e Deus me trouxe aqui para pregar para vocês. Ou, pior ainda, eu fui no inferno. Você já ouviu alguém pregar assim? Tem uma que diz que foi no inferno 22 vezes. De verdade, assim, eu desacredito que alguém possa realmente acreditar em Jesus Cristo e acreditar numa coisa dessa. A própria palavra de Deus diz, há um abismo entre o inferno e a terra. Então, quando você ouvir do Evangelho, ou estiver em algum lugar em que alguém faça afirmações contrárias ao que a Bíblia de Deus diz, busque realmente aquilo que agrada ao Senhor, não o teu coração. A palavra de Deus é muito clara para nós. Não há outro caminho que não seja a pessoa do Senhor Jesus. Não há outro caminho. Como você tem vivido? Encontrou o caminho do Senhor? Tenha plena convicção de que você está caminhando, e acredito que agora não é mais andando, não. Estamos correndo para o céu. Está chegando no final. E assim como a maratona, há um prêmio. Paulo descreve para nós. Há um prêmio soberano de Deus para nós. Para todo aquele que crê e reconheceu o que é falho e pecador. Que Deus tenha misericórdia da minha e da tua vida. Que possamos buscar a nossa vida, o encontro diário com o nosso Senhor Jesus. Baixe tua cabeça, feche os teus olhos. Longe de mim de fazer algum julgamento a qualquer pessoa a respeito de ir para o céu ou ir para o inferno.
Quem tem que fazer isso é você mesmo. Estou eu convicto no meu coração de que sou realmente filho de Deus? Eu tenho consciência de que existe céu e inferno? Eu tenho consciência de que eu preciso estar dia após dia aos pés da cruz do meu Senhor Jesus? Se você não chegou a essa maturidade, a essa espiritualidade, a esse pensamento, a essa verdade, clame ao Senhor agora. Senhor, tem misericórdia de mim. Seja sincero diante do Senhor. Há falhas, há pecados que precisam ser reparados, Deus. Me ajuda. Me ajuda, Senhor, a fugir daquilo que desagrada ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, oração do salmista, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Que todos possamos ter a consciência de que Jesus Cristo é Deus e que Ele breve está para voltar e todo joelho há de prostrar diante do Senhor. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de meditar na Tua palavra, de aprender, ó Deus, mais e mais do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que somos falhos, mas clamamos em nome de Jesus. Tem misericórdia de nossas vidas. Ó Deus, transforma nossa mente, nosso espírito. Santifica, ó Deus, o meu olhar, o meu falar, ó Deus, o meu agir e o meu pensar para honra e glória do Senhor. Ó Deus, nos prepara, Senhor Deus, para o encontro glorioso com nosso Senhor Jesus. Santifica-nos, ó Deus, purifica a nossa vida. Eu peço, Pai, perdão pelos pecados e rogo, Deus, em favor dessa igreja, dos que aqui estão, dos que assistem, que todos, ó Deus, possam ter um encontro pessoal com o Senhor e uma vida transformada pelo poder do Teu Evangelho. E nós oramos, confiados na Tua palavra e no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre as vossas vidas. Obrigado a você que assistiu e que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento.